Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos para mais um dia desse projeto abençoado, o Plano Anual de Leitura da Palavra do Senhor. Esse ano de 2024, nós vamos mergulhar profundamente dentro das Escrituras. E eu creio quanto nós seremos abençoados. Por isso, compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma amiga, nos seus grupos de WhatsApp, poste nas suas redes sociais, curta se você está gostando, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho e todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, você será notificado. Vamos para a leitura? Hoje é Levíticos do capítulo 8 até o capítulo 10. Levítico, capítulo 8, verso 1, a consagração de Arão e seus filhos. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e aos seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. E fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. E a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e lhes vestiu a túnica, e cingiu-o com um cinto, e pôs sobre ele o manto, e também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. E depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça e na mitra, diante do seu rosto, e pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele aspargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia, e a sua base para santificá-los. E depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para santificá-lo. E também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue, e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e expiou o altar. E depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o santificou, para fazer expiação por ele. E depois tomou toda a gordura que está na frisura, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne, e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. E depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou. E Moisés aspargiu o sangue sobre o altar em redor. E partiu também o carneiro nos seus pedaços. E Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura, porém a frissura e as pernas lavou com água. E Moisés queimou tudo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro,
e o degolou. E Moisés tomou do carneiro o sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E também fez chegar os filhos de Arão. E Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está na frisura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a espádua direita, e também dos cestos dos pães asmos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e o pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos dos seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. E depois Moisés tornou das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram uma oferta da consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta do movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, e santificou a Arão e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes dos seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comei com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumpriram os dias da vossa consagração. Porquanto, por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e os seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Levítico, capítulo de número 9. Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. Versículo 1. E aconteceu ao 8º dia, que Moisés chamou a Arão e aos seus filhos e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto sem mancha, e traze-o perante o Senhor. E depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano sem mancha para o holocausto, e também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassadas com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faz a tua expiação do pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo, e depois faze a oferta do povo e faz expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então
Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo no sangue e pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. E depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhes entregaram o sangue, e lhes apargiu sobre o altar em redor. E também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou a frissura e as pernas, e a queimou sobre o holocausto no altar. E depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou e o preparou por expiação do pecado como primeiro. E fez também chegar o holocausto e preparou o segundo rito, e fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. E depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue e aspargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre a frissura e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar, mas o peito e a espada à direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. E depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. E então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E o que vendo todo o povo, jubilou e caiu sobre as suas faces. Levítico, capítulo 10. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Versículo 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: sereis santificados naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafá, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eliezer e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos e toda a casa de Israel lamenteis esse incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos consigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais,
estatuto perpétuo seja isto entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Versículo de número 12. A lei acerca das coisas santas. E disse Moisés a Arão e a Eliezer e a Itamar, seus filhos que lhes ficaram: tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Portanto, o comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção dos teus filhos, das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim se me foi ordenado. E também o peito da oferta do movimento e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta do movimento trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta de movimento perante o Senhor. O que será por estatuto perpétuo para ti e para os teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eliezer e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, dizendo: por que não comestes a oferta pela expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós, para que leveis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente haveis de comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés: eis que hoje os meus filhos ofereceram a sua oferta pela expiação de pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pela expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor. E Moisés, ouvindo isso, Arão foi aceito aos seus olhos.